Olá, turma! Seguindo o nosso conteúdo sobre anticoncepcionais hormonais, hoje o objetivo dessa aula é vermos quais interações medicamentosas são mais importantes para avaliarmos numa prescrição de um contraceptivo. Então, com o avanço das pesquisas clínicas, a concentração dos hormônios nos contraceptivos foram diminuídas, de forma a minimizar seus efeitos adversos sem afetar a sua eficácia. Só que essas baixas concentrações fazem com que a presença de outro medicamento que possa afetar a biodisponibilidade do hormônio possa comprometer em muito seu efeito. Então, até o presente momento, as interações relatadas na literatura consideradas clinicamente relevantes são as mediadas principalmente por alterações no metabolismo dos hormônios. Existem, na verdade, poucos estudos sobre as interações dos anticoncepcionais somente com progestina. A maioria dos estudos foi realizada com os contraceptivos orais combinados. Mas entender o efeito de cada fármaco sobre o metabolismo hormonal se torna importante para que façamos uma avaliação criteriosa, então, no momento de dispensar um contraceptivo. Só vamos rever aqui o metabolismo dos estrógenos. Eles sofrem metabolismo de fase 1 por hidroxilação, via isoenzimas do citocromo P450, na sua maior parte pela CYP3A4 e pela CYP2C9. Ainda sofre reações de fase 2 por conjugação. A prescrição concomitante, então, de fármacos que afetem a atividade dessas isoenzimas, também das demais enzimas envolvidas na metabolização, deve ser avaliada criteriosamente. Já as progestinas, elas apresentam diferentes graus de envolvimento com essas isoenzimas do citocromo P450. Lembrem, como a gente viu lá no vídeo 1, tem uma grande quantidade de progestinas com estruturas químicas diferentes, de origem diferentes, algumas da testosterona, outras da progesterona, mas a maioria delas são metabolizadas pela CYP3A4. Com exceção do desogestrel, que sofre biotransformação pela CYP2C9 e pela CYP2C19. Outra característica importante é que as progestinas sofrem reações também de conjugação, mas não sofrem a recirculação enterohepática que os estrógenos sofrem. Então, eu trouxe para cá os exemplos que a gente viu lá na aula de interações medicamentosas, que apresenta aqui, temos que prestar atenção principalmente nos fármacos indutores, da CYP aqui 2C19, da CYP2C9, que as progestinas sofrem esse metabolismo, e pela CYP3A4, que é a isoenzima mais envolvida, então, na metabolização tanto dos estrógenos quanto da progestinas. Os barbitúricos, eles são clássicos, de fármacos que induzem essas enzimas. Então, substâncias indutoras, só relembrando aqui, vai acelerar o metabolismo, então a gente pode esperar que tenha efetividade diminuída dos contraceptivos. Uma indução enzimática, ela pode ocorrer após alguns dias de tratamento, e a indução enzimática máxima vai ocorrer em algumas semanas, tá? Após descontinuar a terapia, a indução enzimática ela pode até durar 28 dias após a retirada de um medicamento. Isso vai ser importante no momento das orientações que nós vamos passar a essa paciente, tá? Então, além de usar um método adicional, por exemplo, um método de barreira, como um preservativo durante a terapia, ainda depois que parar a terapia, mais 28 dias. Agora, mulheres que precisam usar fármacos indutores de forma contínua, uma alternativa seria o acetato de medroxiprogesterona injetável, que a taxa de eliminação não sofre alteração. Então, essas mulheres têm que buscar outros métodos alternativos.
Aqui nesse slide eu apresento os medicamentos que podem reduzir as concentrações plasmáticas do etilneestradiol por indução enzimática. A rifampicina, que já vimos, os antiepiléticos, também carbamazepina, fenitoína, topiramato, entre outros fármacos como a griselfulvina, primidona, além de antivirais como ritonavir, nelfinavir, nevirapina, efavirenz. São todos fármacos, então, que tem que ser avaliado, então, na hora da prescrição concomitante com o contraceptivo. Agora, os antibióticos. Os antibióticos de largo espectro, eles eliminam as bactérias da flora intestinal. E como os estrógenos, eles sofrem metabolização através do ciclo enterohepático, vai acabar ocorrendo uma diminuição, né, e uma redução dos níveis plasmáticos de estrógeno ativo. Como exemplos, nós temos a penicilina, tetraciclina, rifampicina. Já os metabólitos inativos das progestinas não são excretados na bile e não sofrem esse tipo de interação. Lembra que a gente viu há pouco? Em relação à absorção, essas interações medicamentosas, elas são meio que gerais, né? Lembra que a gente viu lá na aula de interações que fármacos que alterem a motilidade gastrointestinal podem diminuir o tempo de contato dos medicamentos com as paredes gástrica e intestinal, né? E diminuir a sua absorção. Então, esses fármacos têm que ser cuidados, então, como a metoclopramida, a bromoprida, a domperidona, o cisapride, todos os fármacos que afetar de alguma maneira a motilidade gastrointestinal têm que ser avaliados. E outro medicamento que é importante também, que parece inofensivo, é o carvão ativado. Lembra que eu falei na aula também que ele pode reduzir até 80% a absorção de um medicamento? Então, o que nós devemos orientar na hora da dispensação desses medicamentos para uma mulher que toma um contraceptivo oral, né? É o aprazamento, ou 2 horas antes da ingestão desse outro medicamento, ou 6 horas após. Em relação a alterações na distribuição, os estrógenos produzem uma elevação da proteína transportadora do hormônio tireoidiano e aumenta a quantidade de levotiroxina ligada, né, o que pode diminuir a ação. Se for uma mulher que tem a tireoide em perfeito funcionamento, a própria tireoide vai compensar isso através da produção de mais levotiroxina. Outra alteração também é que os estrogênios reduzem a capacidade de ligação às proteínas plasmáticas dos corticoides e levam ao aumento também da fração livre e, consequentemente, um maior efeito farmacológico dos corticoides. Aqui outra interação, mas em relação ao metabolismo, os estrógenos reduzem o metabolismo do corticoide, também aumentando seu efeito farmacológico. Então, são dois os mecanismos aí que os estrógenos influenciam sobre os fármacos corticoidais. Influência sobre a excreção do estradiol. Então, temos alguns fármacos que aumentam a excreção do estradiol e fármacos que podem diminuir a excreção do estradiol. Com mais ênfase aqui nos que aumentam a excreção, né? Porque se aumenta a excreção, diminui a concentração sérica, tá? Então, trazodona, rifampicina de novo, ó, por outro mecanismo de ação, além do metabolismo, o AS, tá? E, ao contrário, agora, o progestógenos, reduzindo a velocidade de excreção de fármacos como cimetidina, digoxina, eritromicina, estradiol, verapamil. São influências aí, então, dos hormônios que eles sofrem ou que eles fazem alteração, né, sobre a excreção de fármacos. Então, esse vídeo, ele é curtinho, né, mas traz aí as informações mais importantes em relação às interações medicamentosas. Quanto a orientações farmacêuticas, como eu já disse antes, em mulheres em tratamento com fármacos que reduzem a concentração sanguínea dos hormônios contraceptivos,
tem que utilizar métodos complementares para prevenir uma gestação indesejada. Ou um método de barreira, ou algum hormônio, por exemplo, que eu dei o exemplo da injetável acetato de medroxiprogesterona, que não tem esse tipo de interação. Aqui as referências que eu utilizei para preparar essa aula. E o próximo vídeo, aquele último vídeo sobre as orientações que devem ser dadas às mulheres que usam contraceptivos e têm algumas condições especiais, como hipertensão, diabética, hipotireoidismo, tá? Então, vai ser o último vídeo da nossa série.